Olá, olá. Uma boa noite para os nossos alunos que estão conosco, alunos e professores que estão conosco aqui ao vivo, na gravação da Escola Bíblica Dominical. E um bom dia para você que está acompanhando na estreia desse vídeo aqui às 9 horas da manhã, ou uma boa tarde, ou apenas um oi para você que está acompanhando. Qualquer outro horário, a gente sabe que tem muita gente que acompanha a Escola Bíblica Dominical também durante a semana, né? Para nós aqui, por exemplo, hoje não é escola bíblica dominical, hoje é só escola bíblica, porque a gente está gravando na quarta-feira, né? Mas você que acompanha no domingo é dominical, você que está acompanhando aí a escola bíblica da sua semana. Aliás, é uma alegria, um prazer ter vocês aqui conosco, acompanhando. Se você está aí participando, nós já estamos aí na lição de número 7 do Evangelho de Lucas, trabalhando aí o capítulo 13, o capítulo 14 hoje. Se você está acompanhando aí, coloca aqui nos comentários. Não esquece de deixar aquela curtida, aquele like, o joinha, né, como a gente fala aqui mesmo no Brasil, e compartilhar nas suas redes sociais. É muito importante para que mais e mais pessoas possam ouvir e estudar a palavra de Deus conosco. Contribua também com seus comentários no que Deus tem falado ao teu coração. Ou quem sabe, ficou alguma dúvida? Coloca aqui, a gente vai poder responder nos próprios comentários ou quem sabe na aula seguinte, porque a gente acompanha comentário a comentário para poder aí interagir com todo mundo, tá bom? Eu quero convidar aqui um dos alunos, vou pedir para um dos alunos abrir o microfone e orar para a gente dar início a essa aula aqui. Então, abra o seu microfone e já pode nos dirigir a Deus em oração. Ó Pai, na tua infinita misericórdia, te agradecemos pelo privilégio de termos a liberdade de abrir a tua palavra e deixar o teu espírito aplicar os ensinamentos em nossas vidas. Dá-nos, pois, a tua direção, dá-nos sabedoria e que possamos exaltar e glorificar o teu santo nome. Use o teu servo para nos falar nesta aula, mas também abra o entendimento de todos aqueles que vão participar em qualquer momento. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos. Hoje nós vamos falar, você que está acompanhando no YouTube já deve ter visto aí o vídeo aqui embaixo. Nós vamos falar sobre caminhada e renúncia. Se você acompanha a revista da Escola Bíblica Dominical, a revista Compromisso, por exemplo, ou a Realização, essa daqui, que é a que a gente está usando nesse trimestre, você vai ver ali o título como Seguir o Senhor Jesus envolve renúncia. Né? E é justamente sobre esta caminhada que nós estamos tendo com Cristo, andando no caminho, que é o próprio Cristo, que nós vamos aprendendo a renunciar. Aliás, para começar essa caminhada já é uma renúncia. É sobre isso que os capítulos 13 e 14 do Evangelho de Lucas vão falar conosco de maneira muito profunda. Acompanha com a gente, fica bem atento aqui no texto, pega papel, caneta, lápis ou anota no teu celular, onde você tiver aí para escrever. A gente vai fazer uma dinâmica diferente nesses capítulos, vamos aí mudar a ordem de leitura deles para que a gente consiga refletir de uma maneira mais agrupada, de um bloco assim em cada tipo de texto, tá bom? O objetivo de hoje é entender sobre os ensinos e parábolas que Jesus nos dá, como eles trabalham conosco sobre crescimento e produtividade no reino de Deus. Sim, frutificação, produtividade, isso também faz parte do reino de Deus. O reino de Deus não é um reino parado, estático, ele é um reino em movimento, em crescimento e em resultado, em frutificação. Nós vemos isso, mas nós precisamos aí construir um caminho que vem através da renúncia, e a gente já vai entendendo um pouquinho mais sobre essa renúncia. O objetivo, então, hoje é que você reflita um pouquinho sobre o seu dia a dia, sobre a sua caminhada, sobre o seu andar aí, um andar com Cristo, para entender se de fato você tem abrido mão de algumas coisas ou de todas as coisas e tem frutificado aí a partir da tua vida, uma vida de andar com Cristo, uma vida de santidade, tá bom? Pedi um dos alunos para ler para mim o nosso texto base de hoje, o texto áureo, Lucas 14, 27. Então abre sua Bíblia em Lucas 14, 27 e lê para mim este versículo. Quem não leva a sua cruz, não me segue, não pode ser meu discípulo.
Muito bem. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue não pode ser o meu discípulo. Jesus, então, ele vai começar a determinar quem são de fato os seguidores, os discípulos dele. E é sobre justamente isso que ele está nos trabalhando. Olha, vai sempre trazer um sentido muito profundo, porque uma das coisas que você tem que ter em mente, o discipulado tem preço, há um custo. Seguir a Cristo é um custo muito menor do que o preço que ele pagou. Mas o próprio Cristo fala sobre isso. Quer ver? Olha aqui o versículo 28 e 29. Pastor Luiz, já que o senhor já está aí com. Lê para mim o 28, 29 e o 30 de Lucas 14, já que o senhor já está aí com ela aberta. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a calcular as despesas para ver se tem com o que acabar? Para não acontecer que depois de haver posto o alicerce e não podendo acabar, todos os que virem comecem a zombar dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Uma coisa muito interessante na palavra de Deus é que ela traz muitos princípios de grande valor para a vida, para o dia a dia. Aqui Jesus ele está falando sobre fazer contas, sobre planejamento. Se você se planeja fazer alguma coisa, se você tem o desejo de cumprir alguma tarefa ou alcançar um objetivo, você precisa saber o quanto isso vai custar. Algumas vezes custa dinheiro. Em todas as vezes, em absolutamente todas as vezes, vai custar para você tempo. E aí você, inclusive, tem que ver o quanto tempo você vai levar, porque já falava ali um ditado famoso dos Estados Unidos, time is money, tempo é dinheiro. E Jesus ele vai falar sobre preço, mas a gente usa muito essa passagem fora do contexto, viu? Porque muitos vão falar aqui sobre administração financeira, sobre planejamento, mas Jesus está falando de algo muito mais profundo. Jesus está falando o seguinte: olha, se você tomou a decisão de me seguir, você tem que entender que isso vai ter um custo para você. Isso vai ter um preço. E você tem que pensar bem se você está disposto a pagar esse preço. Que preço que Jesus está falando? Qual é o preço de seguir a Jesus? Ele está falando sobre renúncia. Olha o versículo 26, o que veio antes aí da nossa leitura. Se alguém vem a mim e ama ao seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Olha o versículo 33, capítulo 14, tá? Capítulo 14 diz assim: da mesma forma que qualquer de vocês que não renunciar tudo isso, tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Então, sim, há um preço em seguir a Jesus. Não é o preço da salvação. A renúncia não traz a salvação. Quem traz a salvação é Cristo. Mas seguir a Cristo exige uma mudança na tua vida. E aí a gente vai vendo a profundidade da mudança. O versículo 27, se você ler na linguagem de hoje, a tradução na linguagem de hoje, diz que não pode ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Então, ele vai falar sobre vida, abrir mão da sua própria vida, abrir mão das pessoas mais queridas para você. Então ele fala de pai, mãe, fala de irmão, fala de família, fala de esposa, fala de filhos. Ninguém pode ser mais amado do que a Jesus. E isso, se você for parar para pensar, de fato é a dinâmica do reino de Deus, é a dinâmica do próprio Deus. Se você ama mais uma pessoa, você faz mais a vontade daquele a quem você ama. Você sempre vai fazer a vontade daquele a quem você mais ama.
Se inclusive você faz mais a sua vontade do que qualquer outra pessoa, você ama mais a si mesmo. As mães, na sua grande maioria, amam mais aos seus filhos do que a elas mesmas. Elas renunciam, por exemplo, o tempo ali de um lazer ou de descanso para amamentar o filho. Renunciam ao sono para amamentar o filho de madrugada. Ela poderia, quem sabe aí, se tiver recurso financeiro, né, colocar alguém para fazer esse trabalho, colocar ali uma fórmula, mas não, ela escolhe abrir mão do seu sono para cuidar do seu filho, porque ela ama mais ao seu filho do que a si mesma, inclusive, do que o tempo dela de descanso. Prova é que se alguém for ameaçar a criança, se a criança correr risco de morte e não tiver como evitar, essa mãe vai se colocar na frente desse risco para que a criança não perca a vida. E Jesus, ele está indo além. Ele está falando para as mães, para os pais: vocês não podem amar mais a Cristo, mais aos seus filhos do que a mim. Isso parece muito radical, isso parece muito chocante, mas eu vou dizer que isso é muito maravilhoso quando você entende o que é amar a Deus, o que é amar a Cristo. Quando nós amamos a Deus, Ele vai sempre nos mostrar como é a melhor forma de amar outra pessoa. Porque muitas vezes, ao amarmos mais aos nossos filhos, a marido, a esposa, a pais e mães, principalmente a nós mesmos, com certeza nós vamos errar na forma de amar. Isso vai fazer mal a nós, isso vai fazer mal à pessoa a quem nós estamos amando. Mas tendo pensado um pouco sobre essa questão do preço, então a Bíblia vai começar a trabalhar conosco sobre a importância do crescimento no reino. Sim, no reino você cresce, sim, no reino você produz. E aí, já tendo este pensamento de preço do discipulado, a gente começa a entender o que Jesus vai falar e quais são os resultados disso. Então, lê alguém para mim, Lucas 13. Antes da gente, enquanto alguém vai abrindo aí, pastor Salavi, pode falar. Só complementando esta ideia que o pastor está falando, uma das coisas importantes é que você pode perguntar, mas então quem pode amar dessa forma? É que o amor não é nosso. O amor é de Deus. E o amor de Deus nunca é sacrificial. O amor de Deus, você se dá voluntariamente em favor do próximo. E isso passa a ser algo natural na sua vida. E passa a ser algo prazeroso. Porque se o amor for sacrificial, uma hora você vai apresentar fatura. Olha, eu te amei, eu sacrifiquei meu sono, eu tive grandes perdas, mudou todo o meu corpo para você vir ao mundo, e tudo isso é uma fatura que o filho nenhum tem condição de pagar. Então é muito importante nós termos em mente que não é o seu amor, mas é o amor que Deus coloca na sua vida, e ele diz que esse amor que vem da parte dele é uma fonte inesgotável. Muito bem, alguém então lê para mim Lucas 13, do 18 ao 19? Pode ler. Então Jesus perguntou: com que se parece o reino de Deus? Com que o compararei? É como um grão de mostarda que um homem semeou em sua horta. Ele cresceu e se tornou uma árvore, e as aves do céu fizeram ninhos em seus ramos. Tanto no Evangelho de Mateus quanto no Evangelho de Lucas, você vai ver a maior parte dos registros das parábolas. Inclusive, Lucas é um dos que mais tem as parábolas que Jesus conta. E esta parábola do grão de mostarda, Jesus ele sempre vai usar esta frase: com que eu compararei o reino de Deus? Então ele vai pegando vários exemplos do cotidiano
pessoal conhecia ali o grão de mostarda, que era identificado como a menor semente daquela época, daquela região, e também conhecia o pé de mostarda, né, a árvore que ele gerava ali como, de fato, uma das maiores hortaliças daquela região também. Então, Jesus ele vai sempre estabelecendo esse comparativo com o cotidiano, e o cotidiano de 2000 anos atrás, ali daquela região de Israel, né, o que hoje a gente conhece ali como Oriente Médio. E Jesus ele começa a dizer o seguinte, olha, tudo em que o reino de Deus toca, ou tudo que está no reino de Deus, cresce. Outro exemplo que ele dá é o fermento. Você já fez bolo, você já fez pão, pão fermentado, ou então o bolo ali, você sabe que você precisa acrescentar uma pequena quantidade de fermento à massa, à farinha misturada ali com ovos, com óleo, com leite, dependendo do tipo de massa que você quer fazer. E toda vez que você acrescenta um fermento biológico ou um fermento químico, aquela massa vai crescer. Se você, inclusive, acrescentar na proporção errada e estiver assando o bolo, a massa cresce e derrama para fora da forma, né? Isso aí é bem comum, então a gente não pode errar na proporção. Só que veja que interessante, não sei se você já fez algum bolo aqui. A gente tem aí a irmã Enedina, a irmã Emilce conosco aí, que eu sei que essas duas já fizeram bolo, né, fazem bolo, comi muito bolo, principalmente da irmã Emilce, minha mãe. Pastor Salovino, você já fez bolo ou pão, pastor? Já fez também? Mateus, já fez bolo ou pão, Mateus? Eu sei que sua avó já fez. E aí, você vai ver ali que você vai colocar uma quantidade muito pequena de fermento. É realmente uma quantidade pequena que vai trazer um grande crescimento. E o reino de Deus, aos olhos das pessoas, parece algo pequeno, parece algo insignificante. Jesus não era tão grandioso quanto as pessoas esperavam. Quando nós olhamos o Evangelho, nós olhamos os 4 Evangelhos, parece de fato que Jesus tinha uma relevância mundial. E olha, aos olhos do Império Romano, não tinha. Aos olhos do Império Romano, não era algo, é só mais um judeu trazendo mais um ensino. Essa era a cabeça do Império Romano. Só que o reino de Deus foi ganhando proporções gigantescas dentro de Israel e depois dentro do Império Romano, ao ponto de que o Império Romano teve que sucumbir aos discípulos de Cristo, mesmo tendo um poderio militar maior, mesmo tendo muito mais soldados, mesmo tendo mais escravos, mesmo sendo maior. Chega um momento que o próprio Império se coloca como, de maneira oficial, como cristão. Tudo que o reino de Deus toca, cresce. E uma das coisas que nós temos que trazer à reflexão, você tem crescido dentro do reino de Deus? Vamos pensar um pouquinho sobre o que é esse crescimento? O crescimento, ou esse frutificar, gerar fruto, gerar resultado, tem 2 aplicações, 2 sentidos. O primeiro é o fruto interno. O fruto interno, você conhece como o fruto do Espírito, lá de Gálatas 5, 22 e 23. Ele vai dizer que, olha, você, quando faz parte do reino de Deus, você tem o Espírito Santo habitando em você, porque entregou a vida a Cristo. Você, então, vai se tornar uma pessoa que demonstra amor, uma pessoa que tem paz em seu coração, que tem alegria, que tem paciência, olha, vai gerando a paciência na tua vida. Uma pessoa que age com fidelidade, uma pessoa que age com bondade, uma pessoa que é amável, uma pessoa que age com mansidão e que tem domínio próprio de si. Então, perceba como isso afeta, isso tudo vai afetando o seu caráter. Sim, Cristo transforma o caráter, é uma transformação tão profunda, tão inimaginável, que muda a forma a maneira da pessoa ser. Agora, se você perceber lá o fruto do Espírito, ele está relacionado com atividades para um outro. Então, o amor vai ser um amor demonstrado a Deus e ao próximo. E aqui eu já entro no fruto externo. Então, esse é o fruto interno. Você cresce frutificando internamente, tendo o próprio Cristo mudando a tua vida.
o Espírito Santo mudando você. Mas externamente está muito ligado ao mandamento que Deus nos dá, o mandamento que Jesus realça lá em, por exemplo, Lucas 10, 27, um texto que a gente viu aí nas lições passadas. Vou abrir aqui com vocês, Lucas 10, 27. Diz assim: ele respondeu: ame o Senhor Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças, e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. E aí, logo depois, ele conta a parábola do bom samaritano, demonstrando como que é feito, como que é demonstrado o amor ao próximo. Ou seja, frutificar agora externamente no reino de Deus é a demonstração do amor ao próximo. Isso começa com, por exemplo, a evangelização, falar do amor de Cristo ao outro. Isso começa com o fazer o bem, o gerar a paz. E vários aspectos, por exemplo, que estão lá em Mateus 5, no Sermão do Monte, ou então tudo que tem a ver com a pregação e o discipulado em Jesus Cristo. Tudo isso são frutos externos do reino de Deus. Ou seja, quando você, na sua caminhada com Cristo, está ali vivendo em renúncia, você também vai frutificando. Não é um trabalho infrutífero, não é um trabalho que não tenha resultado. Por exemplo, nós estamos, o pastor Salovi nos relembrou aí, então, desse exemplo da criação da criança. O trabalho da mãe e do pai na vida da criança não é em vão, gera resultado na vida da criança. Ela cresce, se torna aí um adulto, né, um homem, uma mulher, mas não só em corpo, não só no físico, mas também cresce na sua forma de se relacionar, no seu intelecto, na sua produtividade, nos seus relacionamentos. Tudo isso é resultado do trabalho da mãe e do pai. E isto no reino de Deus acontece da mesma forma. Quando você vive renunciando a tudo aquilo que Deus coloca a você, ou seja, andando em santidade, você também começa a frutificar no reino de Deus. Ou melhor, o reino de Deus começa a frutificar através de você. Afinal, Jesus nos ensina em João 15 que ele é a videira. Se você não conhece, uma videira é uma parreira, um pé de uva, né? Ele é a videira e nós somos os ramos. Todos aqueles que estão ligados nele é que dão fruto. Então, o fruto que é gerado na tua vida é o próprio Cristo gerando fruto na vida de outras pessoas através de você. Por isso que é tão maravilhoso viver esta caminhada renunciando você e colocando mais a ação do Espírito Santo, a ação de Cristo na sua vida. Pensando nisso, pensando nesse crescimento, agora a gente precisa detalhar um pouco mais do que é essa renúncia. Jesus ele traz ali de maneira resumida, ou aliás, ele está concluindo, né, em Lucas 14, ele está concluindo tudo que ele trabalhou no capítulo 13 e também boa parte do capítulo 14. A gente começou pela conclusão, viu, gente? A gente começou pelo final. Então, vou pedir aqui a um dos nossos alunos aí que leia para mim Lucas 13, do 1 ao 5. Lucas 13, do 1 ao 5. Pode abrir aí a sua Bíblia e leia para mim, por favor. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não eram. Eu vô-lo afirmo, se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram.
Eu vou-lo afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Muito bem. Primeiro aspecto, grava bem isso. Primeiro aspecto de uma vida de renúncia ao lado de Cristo passa por essas duas palavras. E uma é consequência da outra. Humildade e arrependimento. Jesus ele começa então a trabalhar aqui neste exemplo, ele é trazido a ele uma situação real e depois ele conta uma outra notícia que aconteceu. A gente não tem um registro histórico dessa situação de Siloé, a não ser aqui no próprio Evangelho, na fala de Jesus. Primeiro, vão dizer a ele, o senhor está sabendo que Herodes, ele sacrifica pessoas, sacrifica galileus, quando ele está falando, olha, mistura o sangue de galileus com os sacrifícios deles, é que ele fazia um sacrifício humano. É isso que ele está falando. Ele sacrifica galileus junto com os sacrifícios que ele faz, e ali então Jesus está falando, mas você acha que esses daí são merecedores? Ou então, você acha que aquele acidente que aconteceu lá em Siloé, aquela torre que caiu e matou 18, eles morreram porque mereciam, porque eram pecadores? Essa era a realidade da época. Aliás, esse era o pensamento da época, e infelizmente não diverge muito do pensamento hoje. Boas coisas acontecem a boas pessoas. Coisas ruins acontecem às pessoas ruins. Se fosse nesse pensamento, Jesus é uma pessoa ruim. Afinal, ele foi crucificado. Se for isso, os apóstolos todos eram pessoas ruins. Todos foram martirizados e um deles apenas é que foi exilado e morreu ali, nós entendemos pela tradição, morreu exilado na ilha de Patmos, que é João. E vários dos discípulos de Cristo foram martirizados, foram assassinados. Então, essa lógica não funciona dentro do reino de Deus. Jesus ele está primeiro dando uma lição de humildade na gente, dizendo, olhe bem para dentro de você. Você se acha melhor do que pessoas que tiveram um destino horrível, uma morte terrível, ou então estão agora, neste momento, doentes, ou têm seus parentes doentes, ou sofreram algum prejuízo financeiro, ou sofreram alguma perda? Jesus ele começa a nos mostrar dizendo, lembre-se que vocês também são pecadores. A gente lembra muito bem de Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Para se fazer parte do reino de Deus, o primeiro passo é reconhecimento, e isso é humildade. Entender que sou pecador. O segundo passo é o arrependimento. Ele é uma consequência da humildade, é uma consequência desse entendimento, porque Jesus fala duas vezes. Mas, se não se arrependerem, vocês também perecerão. E aqui Jesus não está falando necessariamente da morte física. Com certeza ele está falando da morte espiritual. Todo aquele que não se arrepende e entrega a vida a Jesus Cristo, todos estes também serão conduzidos à morte eterna, à segunda morte, à morte espiritual. Então, uma coisa que a gente tem que ter em mente é que a falta de arrependimento conduz à morte. Pensa de uma maneira lógica. Se você não cuida bem da sua saúde, não se alimenta bem, come doce todo dia, come fritura todo dia, e você é advertido pelo seu médico, o seu índice de colesterol, de triglicérides e de os seus índices estão tudo ruim. Está tudo ruim no seu exame. Se você continuar dessa forma, continuar no mesmo ritmo, sem nenhuma mudança de hábito, o que vai acontecer com você? Você vai morrer. Você vai caminhar a passos curtos, a passos largos para a morte, em um curto período de tempo. Geralmente isso acontece com quem tem ali, por exemplo, uma doença cardíaca, passa ali por um infarto, princípio de infarto, e o médico diz, olha, você teve infarto por conta dessa sua condição de saúde, sua má alimentação, sua falta de exercícios físicos, e assim por diante. Geralmente as pessoas não querem morrer, geralmente. E o que acontece? Uma grande mudança de hábitos, uma grande mudança de atitudes.
Não é diferente quando nós estamos falando da vida com Cristo, da morte espiritual, da morte eterna. Se você não se arrepende do seu caminho para andar no novo caminho, você será conduzido à morte eterna. Nós precisamos entender que nós estamos em caminhos errados para receber a Cristo, que é o caminho, o novo caminho, o caminho que conduz ao Pai. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Você precisa entender que o caminho que você está seguindo não é o caminho certo. Não use evidências materiais, visíveis, para achar que esse é o caminho certo. É isso que Jesus está falando. Vocês estão julgando pela aparência, porque não aconteceu nada de mal com você, ou porque você está sendo bem-sucedido no que você se propõe a fazer. Se você é uma pessoa de saúde, uma pessoa com boa família ou bem nos negócios, isso não quer dizer que você está de fato no caminho de Cristo. Então, Jesus coloca esta mesma condição a todos. O primeiro caminho de renúncia é o caminho do arrependimento. Vamos ao segundo. O segundo ponto que nós temos que observar aqui é que a renúncia passa por mudança de pensamentos. Então, deixa eu resumir para você aqui, para não ficar tão extenso a nossa aula. Do versículo 10 a 17, Lucas vai fazer uma narrativa aqui. Então, eu vou agora falar sobre o capítulo 13, do versículo 10 a 17. Jesus está em uma sinagoga. Naquela sinagoga está tendo ali toda a programação de culto, por assim dizer, do sábado, realizada no sábado. E ali está uma mulher, ali na onde ficam ali as mulheres, ali é uma senhora, dá a entender o texto, que ela tinha um estado visível de doença, ela ficava encurvada, e o texto bíblico, Lucas é um autor muito cuidadoso, porque ele narra os tipos de doença. Por exemplo, é dito no texto, deixa eu ver se eu acho aqui no meu, eu acho que eu não estou com a Bíblia que tem esse comentário. Eu não tenho aqui a Bíblia, mas é dado até o tipo de doença, tipo de problema que ela tinha ali, mas era uma mulher que estava encurvada, ela estava corcunda. E ela estava assim há 18 anos. Lucas, ele dá o período em que ela está vivendo isso. E Jesus, então, a liberta, a cura disso. O líder da sinagoga diz, olha, 6 dias vocês devem trabalhar, e nesses 6 dias vocês devem vir para serem curados. E aí Jesus, então, no versículo 16, ele diz, esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria, no dia de sábado, ser libertada daquilo que aprendia? Olha como a mentalidade, uma falsa mentalidade religiosa, pode afastar as pessoas do amor de Deus, pode afastar os frutos do reino de Deus. Então perceba a postura daquele fariseu. Um homem que não estava sendo frutificado por dentro, não havia uma postura de amor. Logo, também não conseguia frutificar por fora, não conseguia amar a Deus e muito menos amar ao próximo. E quando há uma atitude de amor na frente dele, aliás, uma atitude sobrenatural na frente dele, ele condena. Novamente, isso vai acontecer, e aqui eu vou pedir para um dos alunos fazer a leitura para mim, agora no capítulo 14. Muda o cenário, mas o pensamento é o mesmo. Capítulo 14, lê para mim do versículo 1 ao 6. Perceba aqui a postura agora de um outro fariseu. Lucas 14, de 1 ao 6, pode abrir seu microfone e ler para mim, por favor. Certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observavam-no atentamente. À frente dele estava um homem doente, com o corpo inchado. Jesus perguntou aos fariseus e aos peritos na lei:
é permitido ou não curar no sábado? Mas eles ficaram em silêncio. Assim, tomando o homem pela mão, Jesus o curou e o mandou embora. Então ele lhes perguntou: se um de vocês tiver um filho ou um boi e este cair num poço no dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? E eles nada puderam responder. Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra Pode à parar aí, mesa. Matheus. Ok. Pode parar aí. É só até os 6 mesmo. Depois a gente entra nos demais. Muito bem. Então, seguir a Cristo, caminhar com Cristo, nessa caminhada, exige que você mude a forma de pensar. Muitas vezes, aliás, muitas vezes não, todos nós somos formados por aqueles que nos criaram, sejam pais, tios, avós, pela sociedade que está ao nosso redor. Se você cresce numa condição simples, numa condição de violência, às vezes, ou numa condição bem favorável, bem próspera, num ambiente tranquilo, um ambiente rural, um ambiente de cidade, cada um desses aspectos vai moldar a sua forma de pensar. E é daí que a gente tira a expressão, por exemplo, preconceito. Você tem um conceito pré-formado sobre uma série de coisas, e uma série de pessoas e comportamentos. E quando você está caminhando com Cristo, ele nos ensina a primeiro renunciar à forma que nós pensamos. Então, Jesus está ali condenando a forma daqueles homens pensarem. Não é assim que se enxerga a lei de Deus. Aquilo era uma interpretação, aliás, uma interpretação muito ruim, uma má interpretação sobre o dia de sábado, por exemplo. E aqueles homens não entendiam que, primeiro, como o próprio Jesus diz, o Filho do Homem é maior do que o sábado. Aliás, ele é o Senhor do sábado. E o sábado, ele era um dia separado para o descanso e para o servir ao Senhor. E, inclusive, o que mais se deveria fazer no sábado era a demonstração do amor, fazer o bem a outras pessoas, porque disso se agradava o Senhor. E este pensamento foi mudado. Agora, eu quero que você reflita bastante nos seus pensamentos aqui, você que já está caminhando com Cristo. O quanto você mudou na forma de pensar. A gente, na profissão de fé, que são as perguntas que nós fazemos para alguém que deseja se batizar, a gente chama de profissão de fé, a gente pergunta algo muito simples: como era a sua vida antes de se tornar um crente em Cristo? E como passou a ser a sua vida logo depois que você tornou-se um crente em Cristo, logo depois que você entregou a vida a Cristo? E você percebe que a pessoa compartilha da mudança de mentalidade. Eu pensava assim, agora eu penso dessa forma. E isso não acaba naquele momento. Seus pensamentos não mudam todos nesta decisão. Não, Cristo vai mudando a sua mente ao longo da sua história, ao longo da tua vida. Isso se você está aprendendo a renunciar, está aprendendo a viver como um discípulo de Cristo. Isso tem que ser algo que te incomoda todos os dias. Porque o pensamento que nós temos, infelizmente, ele é influenciado pelo nosso velho homem, como a Bíblia coloca, pelo velho ser humano. E o tempo todo Cristo vai transformando no poder do Espírito Santo. Se você disser, não, agora, já tem uns 5 anos que eu tenho a mesma forma de pensar, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada aí. Não, eu tenho os mesmos pensamentos há 10 anos. Então, há algumas renúncias que você não está fazendo. Porque, das duas, uma. Ou você já atingiu a estatura do varão perfeito. Ou seja, ou você já é igual a Cristo na sua forma de pensar, e aí eu concluo que se o seu pensamento é igual ao de Cristo, logo então as suas atitudes também são, ou você está enganando a si mesmo. Então, se não, imagina, eu ainda não estou nem perto de quem era Cristo à luz dos evangelhos. Então, está na hora de reavaliar a sua forma de pensar.
sobre cada um dos aspectos da sua vida, sobre cada uma das coisas do seu dia a dia, seus relacionamentos, sobre o que você pensa em relacionamentos, sobre o que você pensa em atividades do trabalho, sobre vida na igreja, sobre política, sobre economia, sobre esporte, tudo. Todo pensamento, como diz o apóstolo Paulo, agora eu não me lembro se é a carta aos Colossenses ou acho que é Colossenses, mas depois você dá uma pesquisadinha, onde ele diz que eles levam todos os pensamentos cativos a Cristo. Eles prendem todos os seus pensamentos e levam a Cristo para que eles sejam submetidos a Cristo. Então, perceba que isso Paulo falando já numa longa caminhada com Cristo, já tendo passado por prisões, já tendo passado por açoites. Então, esse é o primeiro aspecto da nossa renúncia. Uma vez que passamos por um entendimento de arrependimento e humildade, nós precisamos ter o nosso modo de pensar sendo mudado também. Agora, além do modo de pensar, nós temos que mudar a nossa postura, a nossa atitude. Então não é algo que fica só aqui na cognição, só na nossa mente. A nossa atitude, a nossa postura tem que mudar também. Alguém lê para mim o versículo 10 e 11 do capítulo 14. Lucas 14, 10 e 11. Pode ler. Mas quando fores convidados, vai e reclina-te no último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga, amigo, sobe mais para cima, então ele terás honra diante de todos que estiverem contigo à mesa. Porque todo que a si mesmo se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Você que acompanha as redes sociais já há um certo tempo, você com certeza conhece a frase, os humilhados serão exaltados. Ô frasezinha usada errada e fora de contexto. Como o pessoal usa errado essa frase. Jesus está falando, olha, você que tem uma mudança de pensamento, ele estava observando o comportamento das pessoas naquele mesmo jantar onde ele curou o homem ali no início do capítulo, do capítulo 1 do versículo 1 ao versículo 6. E ele via que os convidados estavam escolhendo os melhores lugares da mesa, né? Quanto mais próximo ali da cabeceira, mais próximo do dono da casa, mais honrado era o convidado. E Jesus está falando, olha, vocês estão fazendo errado. Aqui vocês estão dando oportunidade para serem humilhados publicamente. Porque se você senta num lugar que não é para você, as pessoas vão chegar e falar, você, por favor, pode se levantar? Só que, naquele tempo, a humilhação era mais forte. Porque era assim, olha, tem alguém mais importante que é para sentar nesse lugar. No Brasil, as pessoas são mais polidas. Quer ver? Vai você que não é o pai da noiva, o pai do noivo, o irmão, ou quem sabe aí algum padrinho, e senta num salão de festa ali na festa do casamento. Geralmente tem as plaquinhas lá em algumas mesas escrito reservadas. Normalmente essas mesas estão mais próximas do bolo, da mesa do bolo, e são destinados à família dos noivos, né? Geralmente os pais, os irmãos, e algumas vezes aí também aos padrinhos, né? Se você sentar lá e você não for uma dessas pessoas, as pessoas vão pedir para você sair. Só que ali eles não vão falar, olha, tem gente mais importante que você. Não, eles são mais polidos. Aí eles vão falar, olha, essa mesa não é para o senhor, é para os parentes do noivo, né? Essa mesa não é para você. No tempo de Jesus, não. O pessoal falava, esse lugar é para alguém mais importante. O senhor, por favor, vai sentar lá no fundo. Ele exige uma mudança de postura, de comportamento, de atitude. Renunciar a si também está nesta forma de agir. E aí sim, isso me relembra Mateus 23, 12, onde Jesus fala a mesma frase, mas de um jeito diferente. Mateus 23, 12 diz assim, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então não é aquele que é humilhado, geralmente se usa a expressão os humilhados serão exaltados, quando você é humilhado em alguma
situação, por exemplo, de trabalho, o pessoal usa muito isso no ambiente de trabalho, ambientes familiares ou ambientes sociais aí, roda de amigos e tudo mais, onde uma pessoa é humilhada e ela fala, não, se preocupa não, os humilhados serão exaltados. Ou seja, minha hora vai chegar, ou a tua hora vai chegar. Você vai ver só. Não é assim que Jesus está nos dizendo. É aquele que se coloca numa postura humilde, o próprio Deus o exalta. Lembra do que a gente falou no começo da renúncia? Qual é o primeiro ponto? A primeira palavra? Humildade. É agir com humildade, não só na questão, não só para com Deus, mas para com as pessoas também. Então Jesus fala, renuncie a sua postura. Comece a me imitar. Uma das coisas que ele vai falar a nós é, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Então a gente vai imitar, nós não somos discípulos de Cristo, nós somos seguidores de Jesus, então nós temos que imitar a sua postura de mansidão e de humildade. Para que no devido tempo, como diz o apóstolo Paulo, Deus nos exalte. Essa exaltação, ela vem do Senhor, ela não vem das pessoas. Mas em algum momento pode ser que aconteça, como Jesus dá esse exemplo. Ele ainda continua falando de banquete. Olha os versículos seguintes, olha o 13 e o 14. Lucas 14, versículo 13 e 14, diz assim: Mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. De novo, mudança de postura. Quando você vai dar um jantar na tua casa, ou você vai pedir uma pizza, normalmente quem a gente convida? Convida amigos, convida parentes. Se você conhece aí, quem sabe conhece uma celebridade que você gosta tanto, e tiver oportunidade, você vai convidar ela. E Jesus fala nos versículos anteriores, no versículo 11, versículo 12, se você estiver fazendo isso, você já vai ser recompensado. Recompensado com a presença da pessoa, quem sabe retribuído da pessoa te convidar de volta, e assim por diante. Mas Jesus está dizendo, mude a postura. Não busque a recompensa das pessoas. Busque justamente quem não pode te recompensar. Atue justamente com quem não pode te retribuir. Porque quem vai lhe retribuir vai ser o próprio Deus. Agora, também, não espere que a retribuição, ou que toda a retribuição virá nesta vida, virá na terra. Ele diz, olha, a recompensa virá na ressurreição dos justos. Ah, mas, poxa, eu preferia que pelo menos Deus podia... Estou fazendo bem, Deus podia me dar um carro novo. Poxa, Deus podia me dar uma promoção no trabalho. É sério. Pensa comigo. Jesus está dizendo que você vai receber uma recompensa no reino eterno de Deus. Deixa eu repetir. Uma recompensa no reino eterno do Senhor. Uma recompensa no reino eterno do Senhor eterno. Para você que tem a vida eterna, vai durar quanto tempo? A irmã Emília está falando ali, a eternidade. Você quer mesmo uma promoção de um trabalho que vai durar 1 ano, 10 anos, 20, 30 anos? Você quer mesmo um outro jantar na casa da pessoa? Você quer trocar uma recompensa eterna por isso? Então Jesus está dizendo, muda a tua mentalidade, muda a tua postura. Renuncia o que você pensa, a quem você é. E eu vou te garantir que a tua recompensa será maior e será eterna. O último aspecto da mudança aqui, antes de eu caminhar para esse último aspecto, alguém quer comentar alguma coisa dos alunos que estão com a gente? Não? Então vou seguir. Terceiro aspecto, agora nós vamos falar sobre mudança de prioridades. Então falamos sobre mudança de pensamento, mudança de atitude, de postura e mudança agora de prioridades. Então, abram ali, vou pedir a uns alunos para ler para mim Lucas 14, do 16 ao 20.
Então, lê para mim do 16 ao 20. Pode ler. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar os convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos, a uma, começaram a escusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Tá bom. Depois. Aí já tá bom. Okay. Muito bem. Perceba o seguinte. Agora, nós estamos pensando aqui, e Jesus está falando agora já, contando uma parábola, de como serão as coisas no céu. Ou melhor, quem estará no céu? Há muitas pessoas que deram desculpas. Olha, Senhor, eu não pude segui-lo. Eu não pude segui-lo porque eu tinha algo mais importante. Eu tinha uma outra prioridade. Algumas prioridades, inclusive, são muito boas. Aqui, eu me casei. Muitas pessoas darão muitas desculpas. E olha o que Jesus fala numa resposta à pergunta no capítulo 13. Olha, Lucas 13, 23 e 24. Alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? Ele lhes disse: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Jesus ele começa a dar uma advertência muito séria, porque segui-lo tem um preço. De ser discípulo de Cristo tem um custo. E aí ele nos convida agora a mudarmos as nossas prioridades, sonhos, escolhas. Então, não pode ser como desculpa, e é claro, Jesus não está falando para você não casar. Jesus não está falando para você não fazer comércio aqui. Ele fala, comprei uma junta de bois, eu preciso lá experimentar, comprei um terreno, uma propriedade. Mas ele está dizendo, estas coisas não podem ser maiores ou ter valores maiores do que o reino de Deus na tua vida. Seguir a Cristo é pensar e perguntar ao Senhor, Senhor, é o momento agora? Senhor, é da tua vontade agora? Senhor, é do teu desejo agora? E como o pastor Salavi falou no começo da aula, olha, isso parece tudo ser muito difícil. Mas entenda que isso não será feito na tua força, na tua possibilidade, no teu poder. Isso é sempre feito no amor de Deus, no poder de Deus, inclusive no poder do Espírito Santo que habita em você. Então, é deixar o próprio Espírito Santo trabalhar no teu coração. É deixar o próprio Deus trabalhar em você. E ele vai indicar quais são as prioridades. Jesus ele vai nos dizer que até mesmo a sua própria vida não é prioridade. Por isso que o texto que nós lemos logo na abertura desta aula é: aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Ou, em outra linguagem, o que não está pronto a morrer, como ele irá morrer. No reino de Deus, Deus é a prioridade.
E se você, então, de fato entregou, perceba esta frase que a gente fala e muitas vezes não vê o peso dela. Você entregou a sua vida a Cristo. Aceitar a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador é entregar a sua vida a Ele. Então você já começa com a entrega e você entregou tudo. Obviamente, se você for colocar numa balança, se você for parar para pensar, você recebe muito mais do que na sua entrega. Quando você entrega a sua vida a Cristo, você então recebe a vida eterna, você recebe o relacionamento integral com o próprio Deus e você participará de toda a riqueza, de todo o tesouro que há do próprio Senhor. Ele nos diz que nós reinaremos com Cristo. Mas por que é tão difícil? Porque a gente só consegue olhar para o que a gente está vendo agora. A gente só consegue pensar no que a gente está vendo. E olha, não só na questão de fé. Pense comigo aqui. Se eu dissesse a você, olha, eu vou te dar. Vamos fazer esse exercício aqui. Eu não sei se eu já fiz isso. Acho que não. Eu vou te dar, Mateus, vou fazer esse exercício de matemática com você. Você que é jovem, a gente vai fazer isso aí. Vamos lá. Se eu te dissesse aqui, Mateus, eu vou te dar R$1 milhão. Certo. Agora, ou eu vou te dar R$1, que dobra o seu valor a cada um dia durante 30 dias. Tá? Então, no Certo. intervalo de quase um mês, esse R$1 dobra de valor e até 30 dias. O que você prefere? R$1 ou 1 milhão? 1 milhão. Muito bem. Sabe quanto você perdeu, Mateus, no 30º dia? Quanto? Cerca de mais ou menos uns 5 milhões. Por que é claro, a gente está falando de matemática, mas perceba o seguinte, é R$1 que no dia 2 ele vale 2, no dia 3 ele vale 4, no dia 4 ele vale 8, e assim por diante, certo? Ele vai dobrando esse valor. Quando chega no 26º para o 27º dia, ele ainda não é 1 milhão. Mas quando ele chega no 27º, ele já dobra, já para mais de 1.200.000, e assim por diante. No 30º, ele dá a grande compensação. Perceba como um simples exercício matemático nos mostra a dificuldade de enxergarmos. E eu fiz o exercício com o Mateus de um mês, gente. Um mês. Se a gente tem dificuldade para enxergar um mês e a gente quer o imediato, imagina, quem sabe, você que deve estar pensando, eu quero viver 90 anos, 100 anos, o máximo que der. A gente trata o reino de Deus dessa forma porque a gente não vê o reino de Deus. É pela fé. Nós somos convidados a uma renúncia através da fé. Mas creia, a recompensa é infinitamente maior. Se eu dei o exemplo dobrando apenas por 30 dias, pense em toda a eternidade. Uma coisa que nós temos que ter em mente é que na caminhada com Cristo é preciso renunciar. Se não houver renúncia na caminhada com Cristo, não há frutificação. Se não houver renúncia, não há um resultado no reino de Deus. Porque os frutos no reino de Deus vêm através da sua renúncia. Espero que essa aula tenha abençoado a tua vida. Convido você, se ainda não leu, leia os capítulos 13 e 14. Há muitas outras lições preciosas. A gente não consegue aplicar todas elas em uma aula. Tem muita coisa muito profunda e muito maravilhosa. Leia o Evangelho de Lucas.
um dos evangelhos mais interessantes ali para conhecermos aqui, inclusive, a história do ministério de Cristo de uma maneira cronológica. Ele é o que mais traz essa exatidão, traz muita riqueza para a tua vida, muito crescimento e muitas oportunidades de você compartilhar o verdadeiro evangelho de Cristo com outras pessoas e frutificar na vida de outras pessoas também, tá bom? Alguns alunos querem participar aqui para encerrarmos? Quer colocar algum comentário? Não? Então, só me despedindo. Não esqueça, você que ainda não deixou seu like, deixa o seu like, coloca aqui o joinha aqui embaixo. Se não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal, compartilhe nas suas redes sociais, coloque comentários aqui. Tudo isso aumenta a relevância deste vídeo, desse estudo bíblico no YouTube, e ele recomenda para mais pessoas, tá? Então aí você vai ter aí uma outra oportunidade de pregar a palavra de Deus, de apoiar a pregação do Evangelho de Cristo e do estudo da palavra, tá bom, queridos? Boa noite aos alunos que estão comigo aqui no ao vivo, e até a próxima para você que está nos acompanhando. Não esquece, inclusive, domingo, estamos no domingo, tempo de cultuar ao Senhor, tempo de celebrar ao Senhor. Então, vem participar com a gente presencialmente aqui na Igreja Batista de Vila Matilde, em São Paulo, as redes sociais, e a programação está aqui embaixo na descrição, no link na descrição. Grande abraço, queridos. Deus abençoe, viu? Uma bênção, pastor. Obrigado, pastor Cristiano. Preciosíssimo. Obrigado, pastor. Muito obrigado, Deus abençoe. Pode deixar que agora eu vou pegar esse R$1